Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Você se lembra da última vez que se sentiu realmente acolhido por um gesto simples e genuíno, algo que te confortou sem palavras, apenas com a presença de alguém ou talvez de um ser especial? Imagine agora esse ser sendo um cão. Um cão capaz de perceber suas emoções, de se aproximar nos momentos de tristeza e sem exigir muito, apenas oferecendo sua companhia silenciosa. Isso é o que muitos chamam de terapia canina. E ao longo da história, poucas raças se destacaram tanto nesse papel quanto o Golden Retriever e o Labrador. Na vida moderna, onde o ritmo frenético e os desafios emocionais estão constantemente à nossa porta, encontrar conforto e consolo parece ser mais difícil do que nunca. Porém, algumas raças de cães, com suas habilidades extraordinárias de empatia, conseguiram conquistar um espaço fundamental nas terapias emocionais. Eles não são apenas animais de estimação. Eles são terapeutas, amigos e, muitas vezes, os verdadeiros heróis silenciosos. O Golden Retriever, com sua calma e afabilidade, e o Labrador, com sua energia contagiante e sensibilidade, têm sido protagonistas dessa história. Mas o que torna essas duas raças tão especiais quando se trata de terapias? O que há nelas que vai além de suas características físicas e comportamentais, algo que faz com que milhares de pessoas ao redor do mundo se beneficiem de sua presença em momentos de necessidade emocional e física? Estudos comprovam que os cães têm uma capacidade única de se conectar com o ser humano de maneira profunda, muitas vezes oferecendo uma compreensão que transcende palavras. Eles conseguem detectar emoções, entender a necessidade de proximidade e fornecer consolo sem qualquer julgamento. Mas, para sermos justos, nem todos os cães possuem a habilidade de atuar como terapeutas. Isso exige muito mais do que uma boa disposição. Requer paciência, empatia e uma predisposição para ser mais do que um simples animal de estimação. Por isso, raças como o Golden Retriever e o Labrador se destacam. Essas raças, especialmente treinadas para atuar como cães de terapia, têm demonstrado habilidades excepcionais em ambientes clínicos, hospitais, lares de idosos e com pessoas que lidam com transtornos emocionais. O que exatamente faz com que esses cães se adaptem tão bem a diferentes tipos de terapias? É uma combinação de temperamento, inteligência e, é claro, a capacidade de entender a dor do ser humano, seja ela física ou emocional. Mas antes de explorarmos as profundezas do que torna essas raças tão eficazes, é essencial compreendermos o papel geral que os cães desempenham no mundo da terapia. Ao longo da história, os cães sempre estiveram ao nosso lado. Desde a antiguidade, sua relação conosco foi baseada em companheirismo e auxílio, mas a terapia canina surgiu como uma área específica apenas nas últimas décadas. E neste novo campo, algumas raças se destacaram por suas características ímpares. Os cães de terapia não são apenas treinados para realizar tarefas simples como pegar objetos ou ajudar na mobilidade. Eles são preparados para ajudar na recuperação emocional, para proporcionar conforto e apoio psicológico e até mesmo para atuar em momentos de extrema vulnerabilidade, como aqueles vividos por pacientes em hospitais ou idosos em lares de repouso. A demanda por cães como o Golden Retriever e o Labrador nesses contextos tem crescido, e suas habilidades podem ser observadas em muitas histórias de sucesso ao redor do mundo. Agora, imagine estar em um ambiente clínico, um hospital ou um centro de reabilitação, enfrentando o peso de uma doença ou problema emocional. Em meio a isso, um cão como o Golden Retriever se aproxima, com sua expressão calma e seu olhar acolhedor. Não há necessidade de palavras. A presença dele, o toque suave de sua pata, a sua capacidade de perceber o que você sente, é o que começa a aliviar o peso da situação. Esse é o tipo de terapia que estamos prestes a explorar. O tipo de alívio que muitos pacientes já experimentaram. Porém, há algo que você ainda não sabe sobre o verdadeiro impacto desses cães na terapia emocional e, embora pareça simples, é muito mais profundo do que podemos imaginar. Não é apenas o que esses cães fazem,
mas como eles o fazem. Será que estamos apenas vendo um reflexo da capacidade humana de querer encontrar conforto, ou existe algo mais profundo acontecendo quando esses cães atuam como terapeutas? No próximo segmento, vamos explorar como essas duas raças se destacam dentro do contexto terapêutico, mas prepare-se para descobrir algo surpreendente. Há uma habilidade específica que elas possuem que torna o trabalho terapêutico delas muito mais eficaz do que a maioria dos outros cães. Algo que vai além do treinamento ou do comportamento. Algo que se conecta diretamente com os aspectos mais profundos da psique humana. Agora que você está ciente de como essas raças têm conquistado o mundo da terapia, a grande pergunta é: o que exatamente faz delas os melhores nessa área? Fique atento, pois as respostas a essa questão podem surpreender você. Na parte anterior, falamos sobre a importância do papel dos cães de terapia e começamos a explorar como raças como o Golden Retriever e o Labrador se destacam nesse contexto. Mas o que exatamente faz com que esses cães sejam tão especiais, não apenas em termos de temperamento, mas também em suas habilidades únicas de apoio emocional? Imagine por um momento a cena de um paciente em um hospital, cercado por máquinas e ruídos constantes, mas então, de repente, o silêncio é quebrado pela suave presença de um labrador. Ele entra na sala com passos calmos, o olhar sereno e uma paz contagiante que parece acalmar até o mais agitado dos corações. Esse é o momento em que o verdadeiro poder desses cães começa a se revelar. O que muitos não sabem é que os cães de terapia não atuam apenas como um alívio emocional, mas também como agentes ativos de cura. Há uma conexão física e mental profunda entre o ser humano e o cão, que vai além de um simples carinho. Estudos demonstram que quando um cão de terapia como o Golden Retriever entra em cena, ele desencadeia uma série de reações neuroquímicas no cérebro humano. A simples presença deles aumenta os níveis de oxitocina, o hormônio da felicidade, e reduz o cortisol, o hormônio do estresse. Mas o que realmente diferencia essas duas raças? O Golden Retriever, com sua natureza doce e pacífica, tem uma habilidade única de perceber a vulnerabilidade de seus donos e atuar como um estabilizador emocional. Sua empatia é quase instintiva. Já o Labrador, embora igualmente carinhoso, traz consigo uma energia vibrante que pode ser a chave para animar até os indivíduos mais retraídos. A combinação de energia positiva com uma calma imediata, quando necessário, faz com que ele se destaque em ambientes que exigem ambos os atributos. Porém, a verdadeira mágica desses cães não está apenas no seu comportamento externo, mas na maneira como eles são treinados. O treinamento não é apenas físico, mas também emocional. Eles são ensinados a ler sinais sutis, como a respiração acelerada de um paciente ansioso, ou os movimentos lentos de alguém em recuperação, ajustando-se de acordo com o que a situação exige. Agora, pensemos nas características que tornam essas raças tão adequadas para esses papéis. Primeiramente, o Golden Retriever é amplamente conhecido por sua paciência infinita. Sua tendência a ser afetuoso e tranquilo o torna ideal para pacientes que estão lidando com a dor, com a solidão ou com problemas emocionais. Mas, ao mesmo tempo, sua inteligência aguçada e sua disposição para aprender o tornam incrivelmente eficaz em terapias estruturadas, como aquelas que envolvem a reabilitação física. Por outro lado, o Labrador Retriever é naturalmente extrovertido, o que o torna um excelente cão para ambientes onde a energia e a interação social são fundamentais. Sua habilidade de se conectar com diferentes pessoas, especialmente aquelas que precisam de uma interação emocional mais forte, faz dele a escolha ideal para apoiar pacientes com transtornos como o PTSD, transtorno de estresse pós-traumático, ou pessoas em tratamento de reabilitação. É nesse ponto que surge uma questão fundamental. Será que esses cães estão cumprindo um papel que vai além do que imaginamos? Existe algo mais profundo acontecendo quando um Labrador ou um Golden Retriever atua como cão de terapia? A verdade pode ser mais surpreendente do que muitos pensam. Embora muitos acreditam que a presença de um cão de terapia seja apenas um ato de companhia, o que realmente ocorre é uma interação quase transcendental. Ao observarem esses cães em ação, muitos terapeutas têm notado que o vínculo entre o ser humano e o animal não é apenas uma troca emocional, mas também um processo de ressignificação do próprio sofrimento do paciente.
Ao interagir com esses cães, os indivíduos muitas vezes revisitam e reconstroem suas emoções, superando bloqueios que poderiam ser insuperáveis sem a presença de um ser tão atento, tão puro em sua conexão. E agora nos perguntamos: será que o impacto desses cães vai além do que se pode ver à primeira vista? No próximo segmento, vamos aprofundar ainda mais nessa fascinante questão. O que esses cães realmente fazem para melhorar a saúde mental de uma pessoa em um nível tão profundo? O que está acontecendo na mente humana quando esses cães estão por perto? Se você está fascinado por como o Golden Retriever e o Labrador desempenham papéis tão cruciais na terapia, não perca o próximo segmento, onde vamos explorar ainda mais os efeitos emocionais dessa conexão. E se você já teve a chance de vivenciar o poder de um cão de terapia, compartilhe suas histórias conosco nos comentários abaixo. Quando pensamos em cães de terapia, a primeira coisa que vem à mente é o comportamento caloroso e a interação afetuosa que eles demonstram. Mas o que muitos não sabem é que por trás dessa aparência amigável e tranquila, existe um treinamento meticuloso e profundo que permite a esses cães desempenharem papéis tão fundamentais na terapia emocional. O treinamento de um cão de terapia começa muito antes de ele entrar em qualquer ambiente clínico ou hospitalar. Desde filhotes, as raças mais comuns para a terapia, como o Golden Retriever e o Labrador, passam por um processo de socialização intenso. Eles são apresentados a uma variedade de cenários, pessoas e estímulos, sempre com o objetivo de ajudá-los a se adaptar a diferentes situações. Isso inclui o contato com crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais, além de outros animais. O Golden Retriever, com sua natureza amigável e equilibrada, é treinado a responder a comandos básicos de obediência, mas o verdadeiro desafio está em sua capacidade de reconhecer e reagir de maneira adequada aos sinais emocionais do ser humano. Esses cães precisam ser capazes de perceber quando alguém está ansioso, triste ou até mesmo em dor física. Eles não apenas respondem a comandos como sentar ou ficar, mas também aprendem a usar sua intuição para saber quando se aproximar de uma pessoa e oferecer o tipo de interação que ela precisa. Já o Labrador, com sua energia imensa e natureza empática, precisa aprender a equilibrar sua excitação natural com a necessidade de oferecer uma presença calma e tranquilizadora. Seu treinamento envolve não apenas ensinar comandos, mas também como moderar sua energia para não sobrecarregar emocionalmente a pessoa com quem está interagindo. O Labrador, por exemplo, aprende a ser ativo quando é necessário, como ajudar um paciente a se mover ou pegar algo, mas também a relaxar ao perceber que a pessoa precisa de conforto e tranquilidade. A formação desses cães de terapia é composta por uma combinação de treinamento técnico e, de maneira fundamental, treinamento emocional. Esses cães são ensinados a identificar os sinais sutis de desconforto, seja um suspiro profundo ou uma mudança na respiração, e a reagir de maneira que traga alívio, seja com uma aproximação suave ou com o simples ato de se deitar ao lado da pessoa. Mas o treinamento não para por aí. Eles também precisam ser preparados para trabalhar em ambientes altamente desafiadores, como hospitais lotados de pessoas, centros de reabilitação com sons fortes e agitados, ou mesmo lares de idosos onde o ambiente pode ser solitário e desolado. A habilidade de se manter calmo, sereno e eficaz em todas essas situações é algo que exige prática constante e uma disciplina rigorosa. A maioria desses cães, como os labradores e golden retrievers, é treinada por profissionais especializados, que focam não apenas nas habilidades físicas e comportamentais, mas também no desenvolvimento emocional do cão. Os treinadores usam técnicas baseadas em reforço positivo, premiando o cão com carinho e petiscos quando ele responde corretamente aos estímulos e interações. Mas, embora o treinamento seja intensivo, a verdadeira essência do cão de terapia não é algo que possa ser forçado. Há uma conexão inata entre esses cães e os humanos, uma compreensão silenciosa que vai além do treinamento. Isso se reflete no que muitos terapeutas chamam de resposta intuitiva, quando o cão sente que uma pessoa precisa de apoio e se aproxima, sem ser solicitado, oferecendo uma presença reconfortante. É esse vínculo emocional único entre o cão e o humano que torna esses cães tão eficazes no papel de terapeutas.
E, embora o treinamento seja vital para garantir que eles possam lidar com uma variedade de situações e responder corretamente, o que realmente os distingue é sua capacidade de empatia e percepção. Mas será que essa habilidade de detectar emoções humanas é algo que pode ser aprendido ou é uma qualidade natural? No próximo segmento, vamos explorar mais a fundo essa questão intrigante. Será que a empatia desses cães é inata? Ou será que, através do treinamento, eles aprendem a se conectar emocionalmente de forma tão profunda com os humanos? E qual o impacto real dessa conexão na recuperação emocional e física das pessoas? Se você está curioso para saber mais sobre o treinamento dos cães de terapia e o que realmente acontece quando eles entram em ação, continue acompanhando. Não deixe de comentar abaixo se já teve a experiência de interagir com um cão de terapia e como isso impactou sua vida. Quando falamos de cães de terapia, como o Golden Retriever e o Labrador, a questão que sempre surge é: qual é o real impacto que esses cães têm na saúde mental e física das pessoas com quem interagem? A resposta, como você verá, vai além de uma simples interação emocional. Esses cães são, na verdade, agentes de transformação. O impacto deles é profundo, afetando aspectos do corpo e da mente que muitos não imaginam. Estudos têm demonstrado que a simples presença de um cão de terapia pode reduzir significativamente os níveis de ansiedade e estresse. Isso é particularmente evidente em ambientes como hospitais ou clínicas de reabilitação, onde pacientes estão lidando com dor física, solidão ou até mesmo com a ansiedade em relação a tratamentos médicos. A presença tranquila de um Golden Retriever, por exemplo, pode ajudar a aliviar a tensão e criar um ambiente de relaxamento que facilita a recuperação do paciente. Por outro lado, o Labrador, com sua energia contagiante, tem o poder de motivar pacientes que precisam de estímulo físico, seja para caminhar, se mover ou até mesmo realizar terapias de reabilitação. Esses cães não apenas ajudam a melhorar o humor das pessoas, mas também desempenham um papel ativo na recuperação física. Ao incentivar um paciente a se levantar e interagir, eles fazem parte de um processo terapêutico muito mais abrangente. O que muitos não sabem é que, ao interagir com esses cães, o cérebro humano libera substâncias químicas importantes para o bem-estar. A oxitocina, conhecida como o hormônio do amor, é liberada, promovendo uma sensação de conforto e segurança. Além disso, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem significativamente. Isso cria uma sensação de calma que é vital para a recuperação, tanto emocional quanto física. Para quem vive com transtornos de ansiedade, depressão ou transtornos de estresse pós-traumático, PTSD, o impacto dos cães de terapia pode ser ainda mais significativo. Estudos demonstram que a presença de um cão pode ajudar a reduzir os sintomas dessas condições, proporcionando alívio imediato. Imagine, por exemplo, um veterano de guerra que lida com flashbacks e ansiedade. Quando um labrador de terapia se aproxima com sua natureza calma e amigável, há uma mudança fisiológica e emocional imediata. Esse simples gesto de proximidade pode criar uma sensação de segurança, um alívio da tensão mental. Mas, como já mencionamos, a verdadeira força dos cães de terapia não se resume apenas ao conforto imediato. Quando a interação continua ao longo do tempo, os benefícios se acumulam. Pacientes que interagem regularmente com cães de terapia experimentam melhorias significativas no seu bem-estar geral. Eles relatam menos sintomas de depressão, uma maior sensação de conexão social e até mesmo uma recuperação mais rápida de procedimentos médicos, tudo isso impulsionado pela conexão emocional com esses cães. No entanto, enquanto os benefícios emocionais são óbvios, o que muitos não percebem é o quanto a presença de um cão de terapia pode melhorar a recuperação física. Há muitos relatos de pacientes que, ao serem acompanhados por cães durante a fisioterapia, se sentem mais motivados a participar ativamente de seus tratamentos. Cães como o Labrador, conhecidos por sua energia vibrante, ajudam a estimular os pacientes, incentivando-os a realizar movimentos que talvez não fizessem se estivessem sozinhos. Esses cães desempenham o papel de motivadores invisíveis, que vão além do simples auxílio emocional.
Eles tornam a experiência terapêutica mais envolvente, divertida e acessível, quebrando as barreiras da dor e da desconfortabilidade que muitos pacientes sentem durante a recuperação. Mas será que o impacto desses cães vai ainda mais longe do que podemos perceber? E se eu dissesse que a relação terapêutica entre esses cães e os pacientes não é apenas uma interação de curto prazo, mas uma transformação ao longo do tempo? No próximo segmento, vamos explorar uma questão fascinante: como essa relação profunda e contínua entre o cão e o ser humano pode se transformar ao longo do tempo e o que ela pode revelar sobre a conexão emocional entre as duas espécies. Se você está impressionado com os efeitos que os cães de terapia têm na saúde emocional e física, continue conosco para descobrir como essas interações se desenvolvem ao longo do tempo e qual é o impacto real da presença desses cães no tratamento de longo prazo. Deixe seu comentário abaixo compartilhando como você acha que um cão de terapia poderia impactar sua vida ou a vida de alguém que você conhece. À medida que avançamos, podemos ver que a presença de um cão de terapia é mais do que uma simples interação ocasional. A relação entre o paciente e o cão vai além de um benefício momentâneo. É uma conexão emocional profunda e transformadora. Mas o que realmente acontece quando essa conexão se estabelece e se fortalece ao longo do tempo? O que significa ter um cão como esse ao seu lado, dia após dia, durante um processo terapêutico? Quando uma pessoa começa a interagir regularmente com um cão de terapia, como o Golden Retriever ou o Labrador, essa relação começa a evoluir. O que começa como um simples gesto de conforto se transforma em uma troca emocional rica e complexa. No início, a pessoa pode sentir uma conexão imediata, um alívio temporário de suas preocupações e medos. No entanto, com o tempo, a relação com o cão se aprofunda. Pesquisas demonstram que os cães têm a capacidade de criar laços emocionais duradouros com os seres humanos, algo que vai além da simples afeição. Essa relação tem a capacidade de resgatar o paciente de estados emocionais negativos, muitas vezes ajudando-os a superar traumas antigos ou bloqueios psicológicos que de outra forma seriam difíceis de abordar. Por exemplo, um paciente que sofre de depressão crônica pode sentir que está preso em um ciclo de emoções negativas, sem saída. No entanto, a presença constante de um labrador, com sua energia contagiante e capacidade de se conectar emocionalmente, pode fornecer o impulso necessário para o paciente começar a acreditar novamente na possibilidade de mudança. Ao longo do tempo, o paciente começa a perceber que, por meio dessa conexão, a sua própria percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor também muda. Além disso, os Golden Retrievers, conhecidos por sua natureza calma e empática, têm o poder de ajudar os pacientes a se sentirem mais seguros emocionalmente. A confiança que esses cães instalam em seus donos vai se acumulando com o tempo. Eles não apenas oferecem conforto imediato, mas criam um espaço seguro onde os pacientes podem começar a se abrir, explorar suas emoções e até mesmo confrontar situações dolorosas que estavam guardadas. Com o passar dos dias e semanas, essa conexão vai se tornando mais profunda. O paciente começa a associar o cão com a sensação de bem-estar e segurança, tornando a presença do animal uma âncora emocional. Isso tem um impacto significativo na maneira como o paciente lida com os desafios emocionais. A presença do cão vai muito além de um simples apoio. Ela se torna uma fonte constante de força emocional e estabilidade. Mas o que acontece quando essa relação se intensifica? Em muitos casos, o cão de terapia, com sua capacidade de percepção e empatia, pode ajudar os pacientes a explorarem camadas emocionais profundas. Como muitos cães de terapia são especialmente treinados para lidar com situações de alta carga emocional, eles ajudam a criar um espaço onde o paciente pode se sentir livre para expressar sentimentos difíceis sem medo de julgamento. Esse processo de catarses emocionais se torna fundamental para o processo terapêutico, permitindo que o paciente libere tensões e inicie uma verdadeira jornada de cura. Entretanto, ao longo dessa jornada, pode surgir um momento crucial: a vulnerabilidade. A conexão profunda com o cão pode expor medos, inseguranças e traumas antigos que o paciente não sabia que estavam tão presentes. Nesse momento, o papel do cão se torna ainda mais essencial.
Ele não apenas oferece apoio emocional, mas também serve como um facilitador de transformação. Será que a transformação emocional é o único impacto que esses cães de terapia proporcionam? Ou será que há algo ainda mais profundo acontecendo quando esses cães entram em cena? No próximo segmento, vamos explorar um aspecto fascinante da conexão entre cães e seres humanos, algo que vai além do entendimento convencional. O que acontece no cérebro humano quando um cão de terapia se aproxima? Como o nosso sistema emocional responde à presença deles de uma maneira tão poderosa? Se você está começando a entender o impacto profundo da presença constante de um cão de terapia, não perca o próximo segmento, onde vamos abordar como o cérebro humano reage a essa interação e o que isso significa para o tratamento emocional. Compartilhe nos comentários como você acredita que a conexão emocional com um cão de terapia pode ajudar alguém a superar barreiras emocionais. Ao longo das partes anteriores, exploramos como cães como o Golden Retriever e o Labrador se tornam heróis silenciosos na terapia emocional. Mas há algo ainda mais fascinante acontecendo nos bastidores dessa conexão entre o cão e o ser humano. O que acontece no cérebro quando um cão de terapia entra na sala e interage com um paciente? Como nosso sistema emocional responde a essa troca aparentemente simples, mas extremamente poderosa? Quando falamos de conexão emocional entre seres humanos e cães, não estamos apenas lidando com uma interação física ou afetiva. Na verdade, a interação entre os cães de terapia e seus donos desencadeia mudanças químicas e fisiológicas no cérebro humano, que são responsáveis por grande parte dos benefícios que esses cães proporcionam. Por exemplo, a simples presença de um cão de terapia tem o poder de aumentar os níveis de oxitocina, o hormônio responsável pela sensação de amor e vínculo emocional. A oxitocina é muitas vezes chamada de hormônio do amor, porque está envolvida em várias interações humanas de vínculo, desde a mãe amamentando seu bebê até as interações românticas. Quando os pacientes interagem com um cão de terapia, esse hormônio é liberado, promovendo uma sensação de bem-estar e calma. Isso explica, em parte, o alívio imediato que muitos pacientes sentem quando um cão como o Golden Retriever se aproxima deles. A resposta emocional do ser humano ao cão é instintiva e altamente positiva, criando uma liga emocional instantânea. Por outro lado, a redução do cortisol, o hormônio do estresse, também é uma resposta física importante que ocorre quando os pacientes estão em companhia de cães de terapia. O cortisol é liberado quando estamos sob estresse ou ansiedade, e altos níveis desse hormônio podem ter efeitos prejudiciais à saúde. A presença do cão, ao estimular a produção de oxitocina e reduzir o cortisol, ajuda a minimizar a tensão emocional e física, permitindo que o paciente se sinta mais relaxado e, muitas vezes, mais aberto ao processo terapêutico. Essa interação química não é apenas uma reação momentânea, ela tem efeitos de longo prazo no cérebro. Pacientes que interagem regularmente com cães de terapia tendem a experimentar uma melhora constante em sua saúde mental. A oxitocina continua a agir, criando uma sensação de segurança e confiança, o que pode ser crucial para pessoas que enfrentam problemas como ansiedade ou depressão. Com o tempo, a conexão emocional com o cão ajuda a reconstruir padrões neurais no cérebro, permitindo que o paciente lide de forma mais eficaz com suas emoções e traumas passados. Esse processo é ainda mais evidente em pessoas com transtornos como o PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Para pacientes que enfrentam os efeitos devastadores de flashbacks e outras respostas físicas ao estresse, a presença de um cão de terapia oferece uma forma de anteriormente impensada recuperação emocional. A interação com o cão ajuda a restaurar a confiança e oferece um alicerce seguro, no qual o paciente pode começar a processar seus sentimentos de maneira mais equilibrada. Além disso, o treinamento e a interação com cães como o labrador têm a capacidade de melhorar a funcionalidade cognitiva de um paciente. Cães que são treinados para realizar tarefas específicas, como ajudar na mobilidade ou buscar objetos, ajudam a estimular o cérebro e promovem uma experiência cognitiva positiva. Isso é especialmente importante em ambientes de reabilitação, onde a mente do paciente precisa estar engajada no processo de recuperação. Embora o impacto cerebral seja claro, o efeito social dessa interação também não pode ser ignorado.
Cães de terapia, especialmente raças como o Golden Retriever, são extremamente sociáveis. Eles atraem pessoas, muitas vezes quebrando barreiras sociais e ajudando os pacientes a se abrirem para outras pessoas. Essa interação social positiva é fundamental para aqueles que podem se sentir isolados devido a problemas emocionais ou mentais. A conexão com o cão serve como uma ponte para interações humanas, permitindo que os pacientes desenvolvam habilidades sociais que podem ter sido prejudicadas por traumas passados. Mas existe algo ainda mais profundo sobre a forma como o cérebro humano responde ao toque de um cão. Em momentos de extrema vulnerabilidade, como durante o tratamento de uma doença grave ou após um trauma psicológico, o simples ato de acariciar o pelo macio de um labrador ou Golden Retriever pode ativar áreas do cérebro associadas à redução da dor e ao alívio da tensão emocional. O toque, juntamente com a conexão emocional, pode ter um impacto curativo imediato nas respostas fisiológicas do corpo, promovendo uma sensação de alívio que outras formas de terapia podem não conseguir oferecer de maneira tão eficaz. À medida que exploramos ainda mais essa conexão cerebral e emocional, podemos começar a entender por que essas raças de cães têm uma eficácia tão extraordinária. Mas a pergunta que permanece é: será que a conexão entre o ser humano e o cão vai além dos aspectos químicos e emocionais? Existe algo mais profundo que os cães estão fazendo por nós? Algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente? Se você está fascinado pela maneira como os cães de terapia afetam o cérebro humano de maneira tão profunda, fique atento para o próximo segmento, onde vamos explorar como essa conexão transcende a biologia e entra no campo da verdadeira transformação emocional. Deixe nos comentários como você acredita que a conexão entre um cão de terapia e um paciente pode ser ainda mais poderosa do que qualquer outro tipo de apoio emocional. Quando pensamos na função dos cães de terapia, muitos de nós imaginamos uma presença reconfortante, alguém que pode aliviar a dor emocional e ajudar a criar um ambiente de calma. Porém, o impacto real desses cães vai muito além da simples companhia. Eles desempenham um papel fundamental na recuperação de traumas emocionais e físicos, ajudando os pacientes a enfrentar e superar barreiras que, muitas vezes, pareciam intransponíveis. Vamos considerar um exemplo concreto. Imagine um veterano de guerra lidando com os efeitos do PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Para muitos desses indivíduos, os dias são frequentemente preenchidos com flashbacks, pesadelos e uma sensação constante de medo. Em muitos casos, a simples ideia de sair de casa ou interagir com outras pessoas pode ser um desafio enorme. No entanto, a presença de um labrador de terapia pode funcionar como uma âncora, oferecendo um ponto de equilíbrio emocional e físico. O labrador, com sua energia vibrante, e o Golden Retriever, com sua calma e empatia, ajudam a reestruturar a resposta emocional do paciente. Quando um paciente está imerso em um momento de crise emocional, o cão pode agir como um intermediário emocional, proporcionando conforto imediato e agindo como um canal para a expressão de sentimentos reprimidos. A interação com esses cães vai além do simples contato físico. Eles permitem que o paciente libere tensões emocionais sem medo de julgamento ou estigmatização. A beleza desse processo está no fato de que esses cães não apenas confortam, mas também facilitam o processamento emocional. A presença deles cria um ambiente seguro e acolhedor, onde o paciente pode começar a reconstruir a confiança em si mesmo e nos outros. Eles ajudam a criar uma sensação de segurança emocional, permitindo que os pacientes, muitas vezes pela primeira vez, enfrentem seus medos mais profundos com coragem. Além disso, os cães de terapia têm se mostrado extremamente eficazes na reabilitação física de pacientes que estão se recuperando de lesões ou cirurgias. Por exemplo, durante o processo de reabilitação, um paciente pode ter dificuldade em realizar os movimentos básicos exigidos pelo fisioterapeuta. A presença de um cão de terapia, como um Golden Retriever, pode ser a motivação necessária para que o paciente se levante da cama e comece a movimentar o corpo de forma mais fluida. O cão, com seu comportamento calmo e encorajador, atua como uma espécie de motivador emocional, ajudando o paciente a superar o medo da dor e a seguir em frente com seu tratamento.
A relação entre os cães de terapia e os pacientes é de fato única. Eles não apenas ajudam a reduzir a ansiedade, mas também incentivam o movimento físico, o que acelera a recuperação. Durante a fisioterapia, o cão pode interagir de várias maneiras com o paciente, como buscar objetos ou até mesmo ajudar a puxar os pacientes com cadeiras de rodas, incentivando-os a se mover mais rapidamente. Esse tipo de interação ativa é uma das razões pelas quais os cães de terapia têm sido tão eficazes na recuperação de pessoas com condições físicas e emocionais debilitantes. Porém, a verdadeira transformação acontece quando o cão não é apenas um facilitador de movimentos físicos ou uma presença reconfortante, mas quando ele se torna um companheiro constante, parte de um processo de cura que vai além da terapia tradicional. E será que essa relação é realmente a chave para um novo entendimento sobre a recuperação humana? Nos próximos segmentos, vamos explorar como a presença constante desses cães pode criar mudanças duradouras na vida dos pacientes e o que torna esse processo tão único e muitas vezes irreversível. Afinal, qual é a verdadeira profundidade dessa relação entre o ser humano e o cão de terapia? Se você está começando a entender o impacto emocional e físico que os cães de terapia têm na recuperação de traumas, continue acompanhando. Compartilhe suas próprias experiências com a interação de um cão em terapias, ou se você conhece alguém que tenha se beneficiado dessa conexão emocional. À medida que avançamos em nossa jornada pela eficácia dos cães de terapia, começamos a perceber algo ainda mais profundo: a transformação pessoal que ocorre dentro dos pacientes. Não se trata apenas de alívio momentâneo ou de uma melhora temporária no humor. A presença de um cão de terapia pode, de fato, reconstruir a autoconfiança de uma pessoa, algo essencial para quem está lidando com traumas ou situações desafiadoras. Imagine um paciente que, durante meses ou até anos, se sentiu incapaz de confiar em si mesmo ou no mundo ao seu redor. Cada dia é uma luta contra pensamentos negativos e sentimentos de inadequação. Mas então, entra em cena um labrador de terapia, com seu olhar acolhedor e sua energia contagiante. Em uma interação simples, o cão transmite uma mensagem silenciosa: você não está sozinho. Essa conexão, embora discreta, pode ser a chave para desbloquear a confiança perdida. O processo de recuperação da autoconfiança não é fácil, mas os cães de terapia, como o Golden Retriever, ajudam os pacientes a dar os primeiros passos. A forma como o cão responde à sua presença, com paciência e acolhimento, ensina ao paciente a confiar novamente, a se permitir receber amor sem reservas. Isso, por sua vez, permite que o paciente se abra emocionalmente, algo fundamental para que ele possa se curar e avançar na vida. Com o tempo, a relação com o cão de terapia vai se tornando mais forte. O paciente começa a perceber que o cão não apenas o acompanha, mas o entende. Eles desenvolvem um vínculo silencioso de confiança que se reflete na vida cotidiana. O paciente começa a sentir-se mais seguro em suas interações com os outros, em sua capacidade de enfrentar desafios e até em sua habilidade de tomar decisões importantes. E esse processo não se limita apenas a pacientes que estão se recuperando de traumas graves. A transformação pessoal pode ser experimentada por qualquer pessoa que tenha um cão de terapia ao seu lado, seja em uma situação de estresse crônico, ansiedade ou até mesmo em momentos de solidão. O poder da presença emocional desses cães é tão forte que, muitas vezes, o simples ato de estar com eles pode ajudar o paciente a superar medos que, de outra forma, seriam paralisantes. Pense, por exemplo, em uma pessoa com transtorno de ansiedade social. Para essas pessoas, interações simples podem ser incrivelmente desafiadoras. No entanto, quando acompanhadas por um cão de terapia como o labrador, elas sentem que têm um companheiro confiável ao lado. O cão se torna não apenas um apoio emocional, mas também um facilitador de interações sociais, permitindo que o paciente se sinta mais à vontade em situações que antes eram desconfortáveis. A verdadeira magia do cão de terapia é que ele é capaz de trazer à tona qualidades inatas no ser humano: empatia, paciência e confiança. O Golden Retriever, por exemplo, não apenas oferece companhia, mas também ensina os pacientes a serem pacientes consigo mesmos. Ele age como um espelho emocional,
refletindo de forma silenciosa o tipo de amor incondicional que muitas pessoas precisam para se redescobrir. Mas há algo mais que os cães de terapia fazem que é ainda mais surpreendente. Além de ajudar a reconstruir a confiança, eles também têm o poder de fortalecer a identidade do paciente. Muitas vezes, as pessoas que estão lidando com traumas emocionais ou situações difíceis podem se sentir perdidas, sem saber quem são ou qual é o seu propósito. A presença do cão oferece algo muito mais profundo, um sentido de identidade renovada, um lembrete constante de que o paciente é digno de amor e cuidado. No próximo segmento, vamos explorar como essa jornada de reconquista pessoal não apenas fortalece a confiança do paciente, mas também cria uma transformação significativa em sua vida. Quais são as verdadeiras implicações dessa jornada emocional profunda e como ela pode ser o ponto de virada que muitas pessoas precisam para alcançar a plena recuperação? Se você está começando a entender como os cães de terapia ajudam a reconstruir a confiança e fortalecer a identidade dos pacientes, não perca o próximo segmento, onde vamos aprofundar a transformação emocional que ocorre com esses cães. Compartilhe abaixo suas próprias experiências com cães de terapia, ou como você acredita que essa conexão pode ajudar alguém a superar os desafios da vida. À medida que exploramos os efeitos dos cães de terapia, começamos a perceber que a transformação que eles proporcionam não é apenas temporária. Os impactos emocionais, psicológicos e até mesmo fisiológicos que ocorrem ao longo do tempo são profundos e duradouros. Quando um paciente se conecta com um cão de terapia como o Golden Retriever ou o Labrador, essa relação se torna uma parte essencial de sua jornada de cura. Uma jornada que continua muito depois do fim das sessões de terapia. A presença constante de um cão de terapia ajuda o paciente a reconstruir sua autoestima, seu senso de segurança e, mais importante, seu bem-estar geral. Mas a verdadeira transformação começa a ocorrer quando o paciente começa a perceber que não está mais apenas sendo apoiado. Ele começa a se apoiar no vínculo com o cão, criando uma base emocional mais sólida que o acompanha em todas as áreas da vida. O Golden Retriever, com seu amor incondicional e calma, e o Labrador, com sua energia contagiante, são ambos catalisadores dessa mudança profunda. Eles ajudam a pessoa a se reconectar consigo mesma, ensinando o paciente a ser paciente e gentil consigo mesmo. Para aqueles que enfrentam desafios diários, como transtornos de ansiedade ou depressão, a relação com o cão de terapia oferece um espaço onde o paciente pode ser quem realmente é, sem medo de julgamentos ou críticas. Esse processo de transformação não é linear. Ele acontece gradualmente, com cada interação com o cão sendo uma oportunidade para o paciente crescer emocionalmente. Os cães de terapia não apenas ajudam a curar feridas emocionais, mas também fortalecem a resiliência do paciente, tornando-o mais capaz de lidar com as adversidades da vida de forma mais equilibrada e confiante. Ao longo do tempo, a presença do cão se torna mais do que uma simples interação terapêutica. O cão de terapia se transforma em um companheiro constante, um ser confiável que estará ali em momentos de necessidade e muitas vezes em momentos de tranquilidade. Isso cria um ciclo de autoaceitação e autocuidado que é fundamental para o crescimento emocional do paciente. Esses cães não são apenas agentes de cura momentâneos, eles são parceiros de longa duração em uma jornada de recuperação contínua. Os benefícios de longo prazo dos cães de terapia se manifestam não apenas na melhoria emocional, mas também na forma como o paciente se relaciona com o mundo ao seu redor. A confiança adquirida por meio dessa interação continua a se expandir para outras áreas da vida, ajudando o paciente a construir novas relações, a lidar com desafios diários e a manter um bem-estar geral mais forte e mais equilibrado. Eles não são apenas curadores temporários, são facilitadores de uma transformação duradoura que influencia o paciente em cada etapa da sua recuperação. Esses efeitos não são meramente emocionais, mas também refletem em como o paciente se comporta em sua vida cotidiana. Muitos pacientes que passaram por essa jornada com um cão de terapia relatam mudanças significativas em suas atitudes em relação ao trabalho, aos relacionamentos e até à vida social. Com o tempo, eles se tornam mais resilientes, mais abertos a novos desafios e mais propensos a buscar ajuda quando necessário.
Agora, imagine a profundidade dessa transformação. Uma pessoa que antes não conseguia sequer sair de casa ou se socializar devido a um trauma ou transtorno emocional, começa a experimentar não só o alívio das emoções negativas, mas também a renovação de sua visão de mundo. O cão de terapia se torna parte fundamental desse novo ciclo de vida, ajudando a reforçar a sensação de pertencimento e equilíbrio emocional. A verdadeira magia desses cães de terapia é a longa trajetória de crescimento emocional que eles oferecem. Eles não são apenas uma solução rápida, mas sim uma companhia constante, fornecendo uma base de apoio que torna possível para o paciente alcançar uma recuperação completa e duradoura. E à medida que o paciente cresce e avança, o cão permanece ao seu lado, sendo uma constante fonte de cura e renovação. No próximo segmento, vamos concluir nossa jornada e refletir sobre o impacto geral da terapia canina na vida de tantas pessoas. Como podemos aplicar essas lições em nossa própria vida e qual é o verdadeiro valor da conexão profunda entre o ser humano e o cão? Se você está começando a ver como a jornada emocional com um cão de terapia pode transformar a vida de uma pessoa, continue acompanhando para entender como essa experiência pode se estender ao longo da vida e trazer benefícios duradouros. Comente abaixo se você já conheceu ou teve a experiência de viver com um cão de terapia e como isso impactou sua vida. Chegamos ao fim de nossa jornada e, ao refletirmos sobre tudo o que foi explorado até agora, há uma questão importante que permanece. Qual é o verdadeiro valor da relação entre o ser humano e o cão de terapia? Durante nossa caminhada, vimos como raças como o Golden Retriever e o Labrador desempenham papéis essenciais na cura emocional e física de muitas pessoas. Mas o impacto deles vai muito além do que podemos ver à primeira vista. Esses cães, com sua presença silenciosa, suas reações sensíveis e sua empatia inata, se tornam mais do que apenas animais de estimação. Eles se tornam companheiros de cura, facilitadores de transformação e fontes de renovação emocional. O que muitos não sabem é que, ao longo de sua interação com o cão, o paciente começa a reconstruir sua vida de forma mais equilibrada, mais aberta ao amor e ao apoio, mais disposto a encarar o futuro com coragem. A relação com um cão de terapia é, em muitos casos, uma das mais profundas e verdadeiras experiências de conexão humana. Os cães, com sua intuição aguçada, não apenas detectam as necessidades emocionais dos seus donos, mas respondem com afeto, paciência e compaixão, criando um ciclo contínuo de cura. Eles não são apenas parte do tratamento. Eles transformam a experiência de cura, tornando-a mais humana, mais sensível e, muitas vezes, mais acessível. Quando falamos de recuperação emocional, é impossível ignorar o poder desses cães. Eles proporcionam um espaço seguro, onde o paciente pode se expressar, onde pode encontrar conforto, onde pode, finalmente, começar a se reconstruir após um trauma ou dificuldade emocional. E essa transformação não é momentânea. Ela persiste muitas vezes por toda a vida do paciente, impactando de forma positiva cada aspecto de sua existência. Talvez você também tenha se identificado com algum momento dessa jornada. Talvez você já tenha experimentado a presença de um cão que proporcionou conforto nos momentos de dor, ou talvez você tenha visto de perto o impacto que um cão de terapia pode ter na vida de alguém. O que fica claro é que a conexão entre o ser humano e o cão, especialmente em contextos terapêuticos, é uma experiência única. Não há como negar a transformação poderosa que ocorre quando essas duas espécies se conectam em um nível emocional profundo. Ao concluir essa jornada, o que nos resta é refletir sobre o legado desses cães. Eles não apenas curam feridas, mas ajudam a restaurar a dignidade e a autoestima das pessoas que os têm ao seu lado. Eles oferecem mais do que apoio, oferecem esperança. E ao fazer isso, deixam uma marca duradoura na vida de cada paciente, tornando-se verdadeiros heróis silenciosos que, sem pedir nada em troca, se entregam completamente à missão de curar. Se você acredita no poder da conexão emocional entre os cães de terapia e os seres humanos, compartilhe sua história conosco. Talvez você já tenha experimentado o efeito transformador de um cão de terapia, ou quem sabe você está pensando em buscar essa ajuda.
Não hesite em deixar seu comentário abaixo e inscrever-se no canal para mais histórias inspiradoras sobre o impacto dos cães em nossas vidas.